Olá, professor! Esse vídeo traz orientações e sugestões de atividades para o livro Os Três Porquinhos. O livro Os Três Porquinhos traz essa história que é conhecida por todos nós em um conto emotivo. Ela nos mostra personagens bons, os porquinhos, e um personagem muito mau, o lobo. Uma das características desse tipo de história é nos mostrar boas ações e más ações atribuídas aos personagens. Esse livro é ideal para as crianças em fase de alfabetização, porque a ausência de palavras escritas não impede e nem compromete a leitura, já que nessa faixa etária de 4 a 5 anos é com o apoio da imagem, do som e do movimento que as crianças fazem as suas leituras dos textos e do mundo. As ilustrações são bonitas, bem coloridas e divertidas. Os dentes pontiagudos do lobo dão a ele um caráter de malignidade. A mesma coisa com os olhos esticados e semiabertos, sempre à espreita, e as orelhas em pé para detectar qualquer situação de perigo. A autora Rosinha nasceu em Recife e mora em Olinda. Ela é formada em arquitetura pela Universidade Federal de Pernambuco, mas depois de se apaixonar pela literatura para crianças e jovens, fechou o escritório e passou a se dedicar à ilustração. Em 1994, ela lançou seu primeiro livro. E a partir de 1997 começou a trabalhar em livros autorais, nos quais ela é autora das imagens e do texto. A autora Rosinha também trabalha com formação de leitores e, em parceria com Anabela Lopes, criou a Escola Usina de Imagens para a formação de ilustradores. O livro Os Três Porquinhos é indicado para crianças de 4 a 5 anos, que é a faixa etária em que o gosto pela leitura e a fruição dos sentimentos são consolidados. Por isso é interessante dar para as crianças a oportunidade de se encantarem com a palavra, seja falada, escrita ou imagética, o que faz o imaginário delas aflorar. Esse processo contribui para que ela no futuro se torne uma leitora fruidora e autônoma que será capaz de escolher ela mesma o que ela vai ler. E esse processo de ensino e aprendizagem vai ter ainda mais qualidade quando você, professor, se envolver nele por inteiro, descobrindo-se um leitor que se rende aos encantos da literatura. Quando você estiver fazendo a sua leitura do livro, em consonância com o conceito de leitura dialogada, nós indicamos que você pense nestas questões. Quantos e quais são os personagens deste livro? O que constroem os porquinhos e com qual finalidade? O lobo consegue estragar 2 das casas feitas pelos porquinhos. De que material eram feitas essas casas? Por que o lobo não consegue estragar a casa feita pelo porquinho roxo? O que o porquinho roxo está fazendo na última página do livro? Agora, vamos passar para as nossas sugestões de atividades. E temos certeza de que a leitura do livro poderá ser desdobrada em novas atividades criadas por você, professor, pois só você conhece os seus alunos e as suas turmas e vai poder desafiá-los ainda mais. As atividades propostas aqui estão em consonância com os documentos nacionais produzidos pelo Ministério da Educação e levam em conta o seguinte: o proposto para a educação infantil na Política Nacional de Alfabetização, o proposto como os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a Educação Infantil constante na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o proposto como 6 Direitos de Aprendizagem para a Educação Infantil constantes na BNCC, o proposto como objetivos a serem alcançados nos seguintes campos de experiências apresentados pela BNCC: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, fala, pensamento e imaginação e quantidades, relações e transformações. A primeira atividade é a roda de leitura. Você vai se sentar no chão com as crianças formando um círculo e vai mostrar o livro para elas, apresentando as imagens uma por uma, para toda a turma. Observe a reação das crianças. Observe os alunos perceberem que eles estão lendo, mas que você não está falando palavras e também não há palavras escritas nas páginas. Depois, se nenhuma das crianças fizer perguntas, você diz que você vai ler o texto no final do livro, onde tem palavras escritas. Você mostra o texto para elas e lê sem fazer nenhuma substituição,
para que elas entrem em contato com as palavras que a autora escolheu para encaminhar a história. E em respeito à faixa etária, faça pausas nos momentos que você achar que é necessário. A roda de leitura é uma oportunidade para as crianças ampliarem o seu repertório de histórias, desde os contos de fada até os contos populares brasileiros e de outras culturas. No caso desse texto, em que as palavras não aparecem escritas, você pode, a cada página que você mostrar, estimular os alunos, perguntando o que os personagens estão falando, o que os porquinhos construíram, por que o lobo queria comer os porquinhos e assim por diante até o final da história. Todos os direitos de aprendizagem estão contemplados nessa atividade e também os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, e fala, pensamento e imaginação. E temos também a construção e qualificação do conceito de literacia. A próxima atividade é a do reconto. Você vai colocar as crianças sentadas em um círculo e ficar no meio dele. Daí você vai dizer que você vai recontar a história do livro e vai fazer isso usando as suas próprias palavras e observando a reação das crianças. Depois você pode sugerir que uma das crianças reconte a história no dia seguinte e repetir o processo com aquelas que estiverem interessadas em participar. Quando uma criança reconta um conto, ela repovoa o seu imaginário e desenvolve uma escuta sensível e atenta ao outro. Para você, professor, é muito importante verificar a aquisição de novas palavras e o enriquecimento do repertório dos alunos. Você também pode desafiá-los a escrever as palavras que eles acham mais interessantes. Nessa atividade, todos os direitos de aprendizagem estão contemplados. Agora, uma atividade de contagem e ordenação de pessoas e objetos. Para ela, você vai precisar de 3 rolos de fita adesiva de cores diferentes e no chão você vai marcar 3 quadrados com 90 centímetros de lado para simbolizar a casa de cada um dos porquinhos. Depois você pergunta para as crianças quem gostou do primeiro porquinho que apareceu na história e pede que elas fiquem dentro do primeiro quadrado. Aí repete a pergunta para o segundo porquinho e depois para o terceiro porquinho e coloca as crianças nos quadrados correspondentes. E então, você estimula os alunos a falarem quem gostou do lobo. E esses alunos você coloca fora dos quadrados. Depois disso, você diz para os alunos que vocês vão fazer uma atividade de contagem e conta com eles quantas crianças estão em cada quadrado e quantas estão fora dos quadrados. Lembre-se de falar os resultados pausadamente e pronunciando bem os números. Essa atividade introduz o conceito de numeracia e os alunos vão trabalhar os conceitos de quantidade, correspondência, seleção e ordenação. Vamos para a dramatização do texto do livro. Para isso, você vai escolher apenas as crianças que quiserem participar e as outras vão ser a plateia. E deixe muito clara a importância da plateia numa apresentação como essa. Depois, você escolhe um momento da sua aula e um período de no máximo 30 minutos, porque a capacidade de concentração das crianças dessa faixa etária é muito pequena. E distribui os papéis dos porquinhos, dos homens e do lobo. Você vai deixar as crianças criarem os diálogos e interferir somente se estiverem fora do texto original. No dia combinado, você vai afastar as mesas e as cadeiras e formar um palco. Vai organizar a plateia dizendo para fazerem silêncio e prestarem atenção nessa nova maneira de contar uma história que se chama dramatização. Durante a apresentação, observe as reações da plateia. E no final, você aplaude e incentiva as crianças a fazerem o mesmo. Depois, você pode fazer um círculo com os alunos e comentar do que você mais gostou de maneira breve. E pedir para a criança à sua direita fazer o mesmo. E a atividade termina quando todos os alunos tiverem dado a sua opinião. Além da aproximação com a arte, essa atividade contempla toda a teoria apresentada na BNCC para a educação infantil. E agora é com você, professor! Esperamos que você tenha gostado das nossas sugestões e que o trabalho com esse livro seja muito proveitoso para todo mundo.